Pai, Senhor, irmãos, eu queria falar sobre um tema que é muito discutido na igreja, muito falado, às vezes pastores, alguns obreiros, irmãos simples, eles misturam costume com doutrina. Referente, principalmente, vou falar sobre barba. Hoje eu vou falar barba, cavanhaque, né? Você faz o bigode aqui, o outro faz o bigode aqui, o cavanhaque aqui embaixo, assim, né? Eu vou falar sobre a história, depois eu vou falar na Bíblia o que a Bíblia diz, né? Vamos lá, ponto 1. Onde começou isso, né? No caso, né? Vou ler, ponto 1. Foi uma mudança cultural e religiosa que começou no Ocidente a partir do século XI, quando o rosto limpo passou a ser preferido pelo clero católico para se diferenciar de outra cultura da Igreja Ortodoxa. Então tá aí. Então esse costume aí que, né, muitas pessoas pregam foi lá de Roma, o catolicismo que começou a proibir na Igreja Católica para diferenciar da Igreja Ortodoxa. 2. No primeiro século, a barba era comum entre o clero, considerado um sinal de sabedoria. Era um sinal de sabedoria. A partir do século XI, a Igreja Católica do Ocidente distinguir outros grupos como a Igreja Ortodoxa. Então, por isso que foi proibido na Igreja Católica, para distinguir no caso da Igreja Ortodoxa, né? Aí, tópico 5. Padres católicos romanos passavam a se barbear para diferenciar da Igreja Católica Ortodoxa Oriental, que mantinha o costume da barba. 6. Na sã doutrina, os santos ensinavam que foram aprendidos com seus pastores e por isso não devem adotar modas do mundo. Quem criou a barba, meu irmão, amigo, foi Cristo. Ele que deixou crescer. Isso é falta de sabedoria, isso aí, pelo amor de Deus. Vamos ser um pouquinho mais inteligentes. Na antiguidade, a cultura da barba. Na antiguidade, a barba era um símbolo de maturidade, virilidade e posição social elevada em muitas culturas. Diferente entre culturas. Os egípcios, por exemplo, tinham o costume de se barbear e não permitiam que os homens tivessem barba, enquanto na tradição judaica a barba era um sinal de virilidade e um costume comum, como mandamento levítico, proibindo aparar os cantos da barba. Com base em Levítico, capítulo 19, versos 27, né? Não faça cortes arredondados do cabelo, nem apare a ponta da barba. Para a Bíblia, para a Bíblia, a barba representa maturidade, dignidade e é um sinal da identidade judaica. E não é um símbolo de pecado ou obrigatoriedade da salvação. Embora o ato de arrancar pudesse ser um sinal de luto, quando arrancava a barba era um sinal de luta e de julgamento divino. A Bíblia descreve homens com barba, incluindo Jesus, o apóstolo Paulo, como parte do contexto cultural da época, e há passagens que indicam a importância de não irritar os rituais pagãos associados à mutilação da barba. Luto, era um sinal de luto quando arrancava a barba. Arrancar ou desfigurar a barba em alguns contextos era um sinal de tristeza profunda ou de luto. Como base bíblica, Jeremias capítulo 41, versículo 5. Vê lá, meu irmão. Falta de sabedoria, meu Deus. Ter barba não é um pecado, pelo contrário, a Bíblia retrata a barba como símbolo de respeito a Deus, maturidade e autoridade, e não sendo um obstáculo para os crentes. As passagens bíblicas relatam a paixão de Jesus, como Isaías 50, verso 6, menciona que a sua face foi ferida, a sua barba arrancada, e o que confirma que Jesus tinha barba. O que está escrito em Apocalipse 1, 14, 15. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a branca lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, glória. Versículo 15. E os seus pés semelhante
a latão reduzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e sua voz como voz de muitas águas. Aí, Jesus tinha barba, meu irmão. Nós seguimos o cristianismo. Pegou a visão? Ezequias 5:1. E tu, filho do homem, toma uma faca afiada como navalha de barbeiro e tomarás e farás passar por cima de sua cabeça e da sua barba. Então tomarás uma balança e partirás o cabelo. Juízes 16:17. Ele descobriu todo o seu coração e disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desovente da minha mãe. E se tivesse a ser rapado, e se ia de mim na minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Eu sei que o nazireu não cortava o cabelo, nem a barba, nem nada, né? Mas o caso aqui, o que muitos costumes falam, não tem nada a ver com a Bíblia, né? 1 Samuel, capítulo 21, versículo 13. Pelo que se contradiz diante dos olhos dele, se fez como doido entre as suas mãos, engravatada nas portas das e deixaram correr saliva pela barba. Olha, 2 Samuel 29. E disse Joabe a Amasa: vai contigo bem, meu irmão. E Joabe, com a mão direita, pegou a barba e a massa para o beijar. Entendeu? Salmo 133, 2. Verso 2. E como óleo precioso sobre a cabeça, desce sobre a barba e barba de Arão, é que desce sobre a aula das suas vestes. Então, o óleo precioso da cabeça e barba de Arão. E aí? Jeremias 48:37. Porque toda a cabeça será tosquiada e toda a barba se diminuirá, sobre todas as mãos haverá saraduras e sobre os lombos sacos. Isaías 15:2. Vai subindo Baite e Dibon aos lugares altos para chorar por Nebo e por Medeba, chamará Moabe. Todas as cabeças ficarão calvas e toda a barba será rapada. Jeremias 41:5. Que vieram homens de Sidém e de Siloé e de Samaria, 80 homens com barba rapada, e as vestes rasgadas e retalhadas, e trazendo nas suas mãos ofertas de incenso para levar à casa do Senhor. Esdras 9:3. E ouvindo ele tal coisa, rasgou a minha veste e meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça, da minha barba, e me assentei atônico. Levítico 14:9. E será seu sétimo dia, rapará todo o seu pelo, cabeça e barba, sobrancelha e seus olhos, rapará todo o seu pelo, e lavará suas vestes, lavará sua carne com água, e será limpo. 2 Samuel 10:4-5. Então tomou Anu, seu servo, ele rapou metade da barba, ele cortou metade das vestes até as nádegas. Ele despediu o que, fazendo saber Davi, este enviou encontrá-lo, porque estava entre os homens sobremaneiras envergonhados. E disse: deixai-vos estar em Jericó até que vos tome crescer a barba, então vinde. 1 Crônicas 19:4-5. Pelo que Anum tomou seu servo Davi e rapou-lhe, cortou os vestes pelo meio até a coxa da perna, e despediu, foram se avisar Davi acerca desses homens, e mandou encontrar deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai ficar Jericó até que vos tome crescer barba, então tomai. Isaías 7, verso 20. Naquele mesmo dia rapará o Senhor com uma navalha alugada que está além do rio, isto é, como o rei da Síria, a cabeça, o cabelo, os pés e até a barba totalmente tirará. Isaías 5:6. As minhas costas oferecei os que feriam, e a minha face aos que me arrancaram o cabelo. Não esconde a minha face dos que me afrontaram e me excuspam. Levítico 19:23. Levítico 21:5. Não fará calva na sua cabeça, e não rapará os cantos da sua barba, nem dará golpes na sua carne. Está aí, irmãos, todos os versículos, mais 16 versículos, a maioria, 14 e 15, falando sobre o apoio da barba. Ou seja, irmão, os profetas maiores usavam barba, os profetas menores usavam barba, os discípulos usavam barba, os apóstolos usavam barba, os profetas usavam barba, os diáconos na época usavam barba, e todos os servos usavam barba. Jesus Cristo, nós seguimos o que está vindo, né? Jesus Cristo, com base, né, nós vemos Jesus Cristo aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 14 e 15. E a sua cabeça
cabelos eram brancos como branca lã, como a neve, e seus olhos como chama de fogo. E seus pés, versículo 15, semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Cabelos eram brancos como a neve, e os seus olhos chamam de seus pés. Então, Jesus Cristo, ele usava barba, irmão? Você quer dizer que não? Por favor, né? Então vamos ser mais inteligentes, né? E aprender com o cristianismo. Amém? Vamos ser mais inteligentes e aprender com o cristianismo. Amém?